Veremos nessa aula a utilização de um novo recurso do Dreamweaver CS6, que é as transições em CSS, efeitos de transição. Estes efeitos eram possíveis de serem criados nas versões anteriores, mas dava mais trabalho, a gente precisava utilizar o CSS, utilizar Java Scripts. Agora, com esta implementação deste novo recurso do Dreamweaver CS6, essa tarefa ficou bastante mais fácil e bastante mais rápida de fazer. Vamos abrir então aqui no capítulo 6 o arquivo transitions.html. Vou aqui liberar um pouco de espaço. Ok. Nesta página nós temos aqui duas divs contendo algumas informações, uma imagem de produto, e tem mais conteúdo, todas as duas divs. Se a gente clicar aqui duas vezes, nós vamos ver que ela tem um conteúdo maior aqui embaixo, mas ela está limitada pelo CSS. Tem aqui um CSS que está aplicado, que limita a visualização apenas até uma certa altura. Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui no CSS. Aqui, é esse caixa soft. Então, esta regra de CSS está limitando aqui, a altura máxima e a altura mínima para 270 pixels. Então, quando a gente visualiza esta página no navegador, nós temos apenas a visualização, está cortada aqui. Nós vamos então aplicar um efeito para que quando o mouse seja passado sobre o elemento, nós vamos então fazer uma transição com a altura, alterando a propriedade de altura da div. A transição pode ser usada para praticamente todas as propriedades de CSS, não apenas essa da altura. A gente pode manipular bordas, cores da borda, fazer rotações, alterar tamanho da div, fazer qualquer tipo de alteração de CSS. Vamos então voltar aqui, vou desligar o live, vou selecionar aqui uma div, e nós vamos então aplicar a essa div, a essa regra, melhor dizendo, um efeito de transição. Vamos então aqui pelo menu Window, a gente vem aqui, em CSS Transitions. Vai aparecer então para a gente aqui essa nova tab, e aqui então a gente pode clicar no sinal de mais. Nós vamos adicionar uma nova transição. Vai aparecer aqui para a gente então essa janela de nova transição, onde nós temos aqui algumas configurações, algumas propriedades que a gente pode configurar. A primeira propriedade, que é o Target Rule, vai ser utilizada para a gente indicar qual elemento ou qual classe vai receber a regra. Então, no nosso caso aqui, nós queremos a classe ClassSoft, caixa soft, melhor dizendo. Note aqui, que tem 3 cópias, porque nós temos 3 elementos na página que estão com essa classe aplicada. Vamos escolher aqui uma delas. Não tem importância qual delas que seja, qualquer uma delas vai aplicar, na verdade, a todas. Em seguida, nós temos aqui quando que a transição vai ser aplicada, em qual momento que essa regra vai ser aplicada, que a transição vai ser aplicada. Então, nós temos aqui como opção o Active, ou Checked, o Disable. São várias ações que podem ocorrer na div. No nosso caso aqui, vamos escolher a opção Hover, ou seja, quando o usuário movimentar o mouse para cima do elemento, on hover, ele vai então acionar esta transição. Nossa próxima propriedade aqui é se a gente quer que a transição seja aplicada a todas as propriedades, a mesma transição seja aplicada a todas as propriedades, ou se a gente deseja utilizar transições diferentes para cada propriedade. No nosso caso aqui, como nós vamos aplicar apenas uma transição, tanto faz, qualquer uma das duas opções
vai funcionar da mesma maneira. Vamos deixar aqui marcado na que já está, que é a primeira opção. Em seguida aqui nós temos a duração, qual o tempo de duração do efeito. Tá? Este tempo pode ser configurado em segundos. Eu vou botar aqui a duração 1. Então pode ser em segundos ou pode ser também em milissegundos. Vamos deixar aqui em segundos mesmo, 1 segundo. Agora aqui nós temos o delay. O delay é qual o tempo de espera que vai haver para que o efeito seja iniciado. Né? Vou botar aqui, por exemplo, 0,5, ou seja, meio segundo. Vai demorar meio segundo quando o usuário passar o mouse sobre o elemento. Meio segundo depois o efeito é acionado. Na próxima configuração nós temos a função timing, que indica a maneira como o efeito vai se desenrolar. Tá? Então o easing significa se o efeito vai começar mais rápido e terminar mais devagar. Então o easy in, ele vai começar mais rápido, termina mais devagar. O easy out é o contrário. E o linear, a velocidade do efeito não se altera com o tempo, ele vai de uma maneira linear, vai ocorrer de uma maneira linear. Vamos botar aqui a opção de easy in. Ok. Agora aqui no botão de mais, a gente pode clicar uma vez e teremos aqui, olha, uma lista de propriedades que podem ser alteradas com as transições, as propriedades de CSS. Nós vamos pegar aqui, olha, a opção Max High, ou seja, mudar aqui a altura máxima. E eu vou colocar aqui no valor, no end value, vou botar um valor grande, 1000, por exemplo. E está aqui a unidade de medida pixel. Note aqui que temos várias outras opções, pontos, centímetros, tá? Vamos deixar no pixel mesmo. E o que nós vamos fazer? Alterar a propriedade então de altura máxima para 1000. Note que nós não estamos colocando a altura em 1000 unidades. A caixa não vai se estender para 1000 unidades, 1000 pixels de altura. Nós estamos alterando a propriedade de altura máxima, ou seja, o elemento a altura do elemento vai ser alterada para que caiba todo o conteúdo que tiver na janela, e ela vai se estender até que caiba todo este elemento, mas ele não vai se estender até os 1000. Né? Isso aí é a altura máxima. Se o elemento tiver mais do que um conteúdo maior do que o necessário para 1000 pixels, ele vai cortar no 1000 pixels. Essa é a altura máxima, mas o elemento vai ter apenas a altura suficiente para que todo o conteúdo seja exibido. Então, terminada a configuração, a gente pode clicar aqui no Create Transitions. Podemos aqui, olha, dar um Save All, salvar tudo, e vamos visualizar aqui pelo Live View ou pelo navegador. Eu vou escolher aqui o Live View mesmo. Então, olha, a gente passando o mouse aqui sobre o elemento, olha que interessante. Ele estica o conteúdo, faz um efeito gradual de transição. Se eu tiro o mouse, ele volta. No outro elemento a mesma coisa, tá? Os dois elementos estão atribuídos, estão com a mesma classe, e esse efeito então se repete para qualquer outro elemento que a gente atribuir essa classe. Ok? Uma vez então criado esta transição, a gente pode editar, tá? A gente pode voltar aqui no painel Transitions. Tá? Se ele não estiver ativo, né, você pode vir aqui e acionar. Pelo painel Transitions, nós vamos ter aqui a lista de classes, a lista de transições que estão aplicadas, e clicando duas vezes a gente aciona novamente a janela de edição e a gente pode aí alterar qualquer um dos parâmetros que a gente quiser e clicar no salvar transição. Vamos agora aqui, olha, para a visão split. Vamos dar uma olhada no código. A gente pode perceber aqui que no caso da nossa página aqui nós temos o CSS transitions.css, e a gente verifica
que foram aplicadas aqui algumas regras à classe, né? São justamente as regras relacionadas à transição. Essas transições que são aplicadas pelo painel CSS Test Transitions são adicionadas então ao CSS e podem ser editados por aqui também, podem ser editados diretamente no CSS. Então, tanto aqui na classe de caixa soft foram adicionadas aqui os parâmetros de transição, como também foi adicionada uma classe hover, uma pseudo classe hover, com a alteração que foi executada, com a alteração da altura máxima para 1000 pixels. A gente pode aqui fazer qualquer alteração neste conteúdo aqui, ok? Salvar aqui, por exemplo, botar 500 e salvar. E se a gente volta ao recurso aqui do painel, clicar duas vezes, tá? Ele pega todas as informações, tá? Elas estão presentes aqui também. Qualquer alteração que a gente fizer no CSS ocorre aqui, e qualquer alteração que a gente fizer aqui ocorre também no CSS. Então nós temos aí duas maneiras diferentes de editar as transições, ou diretamente aqui pelo painel ou pelo código. Fica aí a seu critério. Tem gente que gosta de editar mais diretamente o código, tem gente que já prefere a edição mais visual aqui, mais intuitiva pelo painel. Esta então foi uma das novidades muito interessantes do CS6. Com ela a gente tem uma agilidade, uma facilidade muito boa, muito legal de criar essas novas transições. Isso ficou bastante mais fácil. Com isso então o nosso trabalho passa a ter uma produtividade maior. Ok? Até a próxima aula.